Que é isso, sabe, de rotina? Como assim rotina? Vou te falar uma coisa. Se você não sabe, na sua preparação do IELTS, você vai precisar ter uma rotina. Se você não tem uma rotina, você tá praticamente ali no jardim de infância em termos de preparação. Você não sabe se preparar direito. Você precisa, você tem que ter. É obrigatório você ter uma rotina na sua preparação pro teste do IELTS, sabe? Porque a rotina é o que vai dizer o que você tem que fazer e quando você tem que fazer, tá? Então, primeira coisa para te contextualizar é isso. Você precisa ter uma rotina na sua preparação do teste do IELTS. Muito mais importante do que você ter uma rotina, falando o que você tem que fazer e quando, é você seguir essa rotina. É muito mais importante e isso vai determinar os seus resultados lá no teste do IELTS, tá? Independentemente se você é nível básico, intermediário ou avançado, não importa. Você seguir a rotina que você determinou é o que vai trazer resultados para você. E aí, por que a rotina ela é importante para você? Por que é importante você seguir a rotina que você traçou? Simplesmente por um ponto muito simples. A rotina, ela é a base da sua preparação, né? Ela é a base. E hoje a gente vai ver como que você vai seguir a rotina que você traçou para você. O que acontece? Quando você não segue uma rotina, você não vai desenvolver consistência. Essa é a palavra para você. Sem seguir a rotina que você traçou, pode ser a rotina perfeita para você. Você foi lá, fez a rotina perfeita, contemplando tudo que você precisava fazer, mas você não segue. Se você não segue a sua rotina, você não vai desenvolver a consistência. Tá, Simon, mas por que é bom eu desenvolver consistência? Na sua preparação para o teste do IELTS, se você não desenvolve consistência, você não gera resultado. Quem aqui já ouviu falar do Tony Robbins? Tony Robbins, ele é um dos maiores treinadores de pessoas do mundo. E aí ele tem uma frase que é muito boa. Essa frase é assim, ó: não é o que fazemos que determina a nossa vida, mas o que fazemos consistentemente. E no jiu-jitsu a gente tem um ditado que é assim, ó: não tenha medo da pessoa que sabe 1000 golpes. Tenha medo da pessoa que sabe um golpe e treinou ele 1000 vezes. Olha isso. Quantas vezes aquela pessoa fez aquilo com aquele um golpe? A consistência te leva a um nível de resultado absurdo. Então é por isso que você precisa desenvolver a consistência. E você só vai conseguir desenvolver a consistência na sua preparação do teste do IELTS seguindo a rotina que você fez. É impressionante. Eu vou até dar um exemplo real aqui para vocês do Domingos. Quem aqui já me ouviu falar do Domingos? Talvez você já ouviu falando do Domingos, talvez você não me ouviu falando do Domingos ainda. O Domingos, ele entrou em 2021 e ele entrou no zero absoluto de inglês. E aí, com um pouco mais de um ano e pouquinho, ele foi lá e passou no teste do IELTS com as notas 7, que é o que ele precisava para ir para a Austrália, né? No caso da Austrália, o programa de imigração deles lá pede uma nota 7. Domingos foi lá, em pouco mais de um ano, saindo do zero, chegou ao nível avançado, que é o C1, né? Que é a nota ali que você tira, quando você tira o 7 já é C1. Pensa, aí eu tava conversando com ele, eu falei assim: Domingos, cara, o que você fez? Como é que foi sua preparação? Ele falou assim: Simon, eu não fiz mais nada do que você falou para eu fazer lá, com a exposição, para eu ir fazendo as minhas atividades, só que eu fiz todo santo dia. Ele usou essa expressão, todo santo dia. A consistência do Domingos em seguir a rotina que ele tinha foi o que gerou o resultado para ele. Então, para você é a mesma coisa. Seguir a rotina é muito mais importante do que você simplesmente ter uma rotina. Uma coisa que você pode estar pensando, fala assim: mas Simon, eu já repito as ações que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu já fico repetindo elas. Será que você é assim? Se você é assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Repetição não é rotina. Repetição não é rotina. Se você acha que você só tem que ficar repetindo o que você sabe que você tem que fazer, pense de novo. Repetição não é rotina. Sabe por quê? A rotina é uma série de ações organizadas num tempo. Você sabe exatamente o que você tem que fazer e em qual horário e quando e por quanto tempo. Para com esse negócio de, eu já sei, eu vou só ficar repetindo isso aqui. Para com isso. Você não vai só ficar repetindo. Você vai fazer de vez em quando, depois você volta e faz mais um pouco. Repetição não é rotina. Então, se você pensar, mas eu já repito as coisas que eu tenho que fazer. Pense de novo que repetição não é rotina. Talvez você não pense isso. Talvez você seja a pessoa que passa assim: mas eu já tenho uma lista do que é pra eu fazer. Quem já tem uma lista? Você já tem lista do que é pra você fazer? Seguinte, você ter uma lista do que você precisa fazer é um pequeno passo. Por que eu falo que é um pequeno passo? Pelo menos você já sabe o que você tem que fazer e tá tudo ali listado. Mas ter uma lista do que fazer não garante que você vai fazer o que precisa ser feito. Não é? Olha, você vê, parece meio óbvio, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito mesmo. Você ter uma lista do que você tem que fazer não significa que você vai seguir o que você tem que fazer. O mais provável é que, e olha só, às vezes você tem lá no seu celular, né? Lista do que você tem que fazer, ou o que você vai ler, ou o filme que você vai assistir para praticar seu inglês. E aí você tem a lista, mas o mais provável é que você vai
acabar se frustrando, sabe por quê? Você tem essa lista lá no seu celular, às vezes alguém coloca a lista na geladeira, pendura lá, né, ou no quarto. Muita gente tem isso, né? Talvez você tenha aí, tem um quadro lá no quarto que você vai pregando as coisas pra você estudar, e aí aquela lista fica lá. Aí chega no final do seu dia, você olha e fala assim, porra, eu só fiz isso aqui, ó. Não fiz isso. Você não fez um monte de coisa. Isso vai gerando em você aquele sentimento de frustração e aquele sentimento que você não tá conseguindo fazer o que tem que ser feito. E aí o que acontece? Você abandona